Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Seguimos com a nossa série de estudo para as nossas células sobre as bem-aventuranças, ali em Mateus capítulo 5, o texto do Sermão do Monte, essas riquezas que Jesus deixou para nós. E nesse estudo dessa semana, nós falamos sobre o chorar. Bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados, diz Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 4. A primeira coisa que eu queria falar com você é que nem todo choro é um choro que nos faça bem-aventurados. Nem todo choro é um choro que realmente vai ser alvo do consolo e da força de Jesus. Isso porque, às vezes, chorar, a gente pode chorar por qualquer coisa. Até uma cebola sendo cortada perto dos nossos olhos nos faz chorar. Até um filme pode nos fazer chorar. Então existem realmente causas nobres, corretas, que realmente, quando nós choramos por elas, nós nos tornamos bem-aventurados e recebemos a promessa, que é o consolo do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então é isso que nós vamos ver nesse estudo. Não adianta chorar por chorar, não adianta fazer manha, não adianta derramar lágrimas sem que isso realmente se identifique com uma causa nobre do reino de Deus para as nossas vidas. Quer ver? Eu vou te esclarecer um pouco mais isso e certamente você vai entender melhor o que nós estamos querendo dizer nesse estudo. Olha, para que o seu choro ele seja pelo motivo certo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós vamos ter que nos desapegar dos desejos nessa terra. Olha, Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Existem muitas coisas que nós devemos esquecer. Existem muitas coisas na minha vida e na sua vida que precisam ficar para trás. Tem a ver com o velho homem, tem a ver com a vida velha que nós vivíamos. Agora nós abraçamos um padrão de vida novo. Agora nós abraçamos uma vida diferenciada. Então nós não podemos trazer muita coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E aí você vai ter que desapegar. Nós vamos ter que praticar uma OLX, espiritual. Lembra do comercial da OLX que ficava passando na televisão e dizendo pra gente: desapega, desapega? Pois é. Você vai ter que desapegar de práticas, de prazeres, de ações que nunca tiveram nada a ver com a vontade de Deus para a sua vida. E agora que você realmente decidiu caminhar com Cristo, que o Senhor está fazendo uma obra na tua vida, essas coisas não podem estar mais presentes. Se você quer chorar pelas coisas certas, chore pelas coisas que Deus está te mostrando nesse momento. E não por um passado que você sabe que está repleto de coisas que não glorificam, não agradam ao nome do Senhor. Tudo aquilo que pertence, que não pode, aliás, estar presente num futuro onde Deus esteja, você precisa deixar de lado. Então agora, pega um papel, uma caneta, comece a anotar as coisas que você faz, os lugares que você anda, as coisas que você pratica e veja quais dessas coisas não combinam com um futuro que Deus está presente. Eu mentia muito, eu minto muito. Coloque no papel. Será que mentir combina com um futuro onde Deus está presente? Não, acho que não. Então eu tenho que tirar, eu tenho que desapegar disso. Eu era alguém que bebia, eu era alguém que tinha vícios. Será que esses vícios combinam com um futuro onde Deus está presente? Não, acho que não. Deus não está presente num futuro onde há vícios, onde eu sou preso. Bom, então eu tenho que tirar isso também. Entendeu? Você vai analisar a tua vida e perceber
quais são as coisas que hoje estão presentes na sua vida, mas que não podem estar presentes num futuro que você deseja junto de Deus, junto à presença do Senhor. Então a primeira coisa, para que você chore por causas nobres, você precisa desapegar de tudo aquilo que te distancia da presença do Senhor. A segunda coisa, para que seu choro seja pelo motivo certo, você precisa se identificar com a cultura do céu. Ou seja, se eu estou identificando que existem coisas que eu vivo hoje e que não tem nada a ver com um futuro em que Deus está presente, eu preciso aprender, não é? Eu preciso aprender o que Deus quer. O que faz parte da cultura do reino de Deus, para que essas coisas elas estejam presentes na minha vida e verdadeiramente eu consiga chorar por causas nobres. Então, duas perguntas nos são importantes. Primeiro, você começar a pensar e buscar na palavra o que faz Deus chorar. O que será que faz Deus chorar? Será que quando Deus olha e vê filhos deles perdidos, filho dele, pessoas que ele ama profundamente, entregue a vícios, entregue ao pecado, sendo destruídos, será que Deus sorri ou se alegra? Bom, eu vou chegar à conclusão de que isso causa dor no coração de Deus. Se causa dor no coração de Deus, tem que causar dor no meu também. Tudo aquilo que faz Deus chorar, precisa me fazer chorar também. Também, que tipo de atitude constrange o coração de Deus? Essa é outra pergunta, não é? Que tipo de atitude? Será que existem atitudes minhas que realmente movem o coração de Deus positiva ou negativamente? Pois são essas coisas que eu preciso elencar para que eu possa chorar pelo motivo certo. Porque nem toda tristeza ela é consolada. Às vezes, irmãos, nós precisamos realmente de chorar arrependidos, chorar por um pecado que nós cometemos, chorar por práticas que não agradam ao Senhor. Aí nós precisamos chorar. Tiago, capítulo 4, versículo 9, nos chama a atenção disso, dizendo: entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso e a alegria por tristeza. Não é que ele está desejando que a gente seja triste, ele está dizendo que em algum momento os servos e servas do Senhor precisam sentir a dor do seu pecado, precisam sentir a dor de uma vida longe de Deus, precisam sentir a dor de uma vida em desobediência, em rebeldia à vontade de Deus. Só assim a gente se torna bem-aventurado. Existe então um choro que tem valor espiritual e que traz bênçãos. Quando é que esse choro acontece? Já vimos que esse choro, ele não acontece quando a gente chora por coisas que não estão alinhadas à vontade de Deus. Então agora a gente passa a citar alguns motivos que realmente fazem do nosso choro um choro que nos torna bem-aventurados e que nos torna alvos da graça, da misericórdia e do consolo do Senhor. Primeiro, quando o nosso choro é fruto de um coração quebrantado através da comunhão com Cristo. Quantos já choraram dentro do seu quarto, sozinhos com Deus? Não por tristeza, não, mas porque estavam ali sentindo a presença do Senhor. Quantos já tiveram a experiência de, num momento de culto, num momento a sós com o Senhor, você sentir a glória de Deus e as lágrimas virem, você se quebrantar, você sentir que o Espírito Santo está te moldando, você sentir que o Espírito Santo está te ensinando, você sentir que você está sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Porque o apóstolo Paulo diz que muitas pessoas têm a mente cauterizada, elas já não são sensíveis mais, mas quando nós estamos passando tempo com Deus, Ele vai nos tornando sensíveis, então Ele começa a falar, a sinalizar coisas que estão erradas e aquilo vai nos trazendo quebrantamento, aquilo vai nos trazendo arrependimento e a gente vai crescendo e às vezes a gente se derrama em lágrimas. Esse choro de quebrantamento, de sensibilidade é um choro abençoado. Quando o nosso choro é fruto de arrependimento do nosso pecado e não por medo da punição divina. Sabe que algumas pessoas confessam pecados só naquela imagem religiosa de que a partir do momento que eu falo e alguém, por exemplo, diz para mim: você está perdoado, pronto, eu estou perdoado. Não funciona assim.
Isso é a religião quem nos ensinou. Quando é que nós somos perdoados? Quando verdadeiramente há arrependimento do nosso coração. E aí a gente faz sempre aquela diferenciação entre arrependimento e remorso. Arrependimento me traz dor, me traz sofrimento, mas me traz junto a mudança, a transformação, a minha luta para que aquela prática não seja mais vista dentro da minha vida. Então eu choro para que Deus me liberte, para que Deus me mude, para que Deus me transforme. O remorso não. O remorso ele até produz uma dor, o remorso ele até me faz me sentir mal em algum momento, mas não produz nenhuma mudança. No dia seguinte, estou eu lá com a mesma prática, com a mesma atitude, com o mesmo pecado. Então, quando eu choro por arrependimento, não é por medo da punição, é por conscientização de que aquilo desagradou a Deus e eu não quero desagradar ao meu Senhor. Então, esse choro traz bênção e tem valor espiritual. Também quando o nosso choro é cheio de compaixão, quando choramos pelo pecado dos outros. Você já chorou pelo pecado dos outros? Você já chorou pelo pecado da igreja no Brasil? Você já chorou pelo pecado da corrupção no Brasil? Porque essas coisas ferem a Deus. Nesses dias de pandemia, onde nós vemos escândalos políticos, onde nós vemos o escândalo, não é, de governos que conseguem roubar, mesmo vendo pessoas morrendo nos hospitais, essas coisas ferem o coração de Deus, essas coisas machucam o coração de Deus, e a igreja tem que chorar, a igreja tem que se arrepender pelos pecados não só nossos, mas de todos. Você tem que chorar pelos pecados das pessoas, da tua família. A Bíblia fala que Jó, ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Os filhos davam festas, que eram festas carnais. E Jó, lê lá o capítulo 1 de Jó, você vai ver isso. Que Jó oferecia sacrifícios pelos pecados que ele achava que os filhos tinham cometido nessas celebrações que faziam. Então, isso nos ensina que nós devemos chorar pelos nossos pecados, mas pelos pecados dos outros também, pelos pecados da nossa família, pelos pecados dos nossos filhos, nos colocar na brecha, nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor por isso. Então, quando nós choramos, eu te dei alguns exemplos aqui, quando nós choramos por uma necessidade legítima e justa perante a face do Senhor, acontece o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele, o Senhor, enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Quando nós choramos por causas justas, legítimas perante o Senhor, temos dos nossos olhos toda lágrima enxugada pelo Senhor. E nos tornamos então felizes, muito felizes, bem-aventurados, como nos diz Mateus capítulo 5, verso 4. Então, para que nós sejamos felizes ao chorar, a gente tem que entender 3 coisinhas aqui para a gente terminar esse estudo. Só Jesus tem autoridade para extinguir o motivo do nosso choro. Só Ele. Quem pode dar uma ordem dizendo para que o sofrimento acabe é o Senhor. Lembra de Zaqueu? Aquele pequenininho que subia na árvore para ver Jesus, subiu na árvore. Jesus olha para cima da árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Só quem tem autoridade para nos fazer descer da árvore, que simboliza às vezes o impedimento, a barreira, a dor, é o Senhor Jesus. Só quem tem condição de dar fim ao nosso choro é o Senhor Jesus. Por isso, chore por aquilo que Ele chora. Chore, se lamente por aquilo que realmente está alinhado ao plano de Deus. E certamente você vai receber consolo do Senhor. Entenda que quem chora pelos motivos que Deus aprova, um dia irá sorrir. Quem chora pelos motivos que Deus aprova, um dia irá sorrir. Um dia, Jesus pessoalmente irá enxugar de nossos olhos toda lágrima, como vimos ali
em Apocalipse capítulo 21. Então, entenda isso nesse tempo de estudo. A nossa dor, ela tem prazo para terminar, mas a nossa alegria só tem o prazo para começar. Ela não se acaba porque ela é renovada pelo Senhor. Cada dia que passa, gente, nós estamos mais perto da plenitude da nossa satisfação. E aí, você tem que entender, e aqui a gente termina. Em Deus, as nossas lágrimas se transformam em destino profético. Se você está chorando por aquilo que Deus colocou no teu coração, se você está chorando por aquilo que Deus está gerando na tua vida, fique tranquilo. Você está semeando. Tuas lágrimas estão sendo como sementes que vão gerar todos os sonhos e projetos de Deus. Por isso, não chore em vão. Chore por aquilo que Deus está realizando. O livro de Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se você estiver chorando pelos planos de Deus, fique tranquilo. Nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Você vai se completar, vai realizar. Agora, se você estiver chorando por planos que Deus não tem nada a ver com eles, possivelmente você vai continuar em lágrimas e isso não vai produzir nada na sua vida. Então, em Deus, a nossa dor se transforma em ministério para abençoar outras pessoas. Quantas pessoas tiveram dores profundas na alma e que no momento em que estavam experimentando essas dores, se angustiaram muito, sofreram muito, mas mal sabiam elas que aquelas dores, aquelas cicatrizes estavam gerando alguém que iria ministrar naquela área. Quantas pessoas tiveram famílias disfuncionais, sofreram muito e hoje são pessoas que ministram para famílias. Por quê? Porque naquelas lágrimas elas estavam sendo moldadas pelo Senhor para uma grande obra, para um grande ministério. Se hoje você chora por causas tão adversas, fique tranquilo. Deus está moldando você. No futuro, essas lágrimas serão ferramentas nas suas mãos para abençoar muitas pessoas. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter passado esse tempo comigo. Semana que vem a gente segue estudando as bem-aventuranças. Fique na paz. Um forte abraço.